Quando a gente está falando sobre o dia de Pentecoste, a gente está trazendo à memória, aquilo que Deus disse que o seu povo deveria comemorar, celebrar como uma festa perpétua. Há várias festas. Deus é um Deus de marcos, e Ele utiliza o que? Celebrações, festas anuais, para marcar a história do seu povo, para que pelo menos a gente se depare com uma verdade, com um ensinamento, com uma instrução, uma vez por ano, de maneira que a gente não se esqueça dos seus mandamentos, da sua vontade, da sua bondade, da sua misericórdia. E a festa do Pentecostes, como a gente já ouviu aqui bem, sendo ministrada a todos nós, ela é a festa das colheitas, que culmina com o dia em que Moisés recebe as tábuas da lei. Então, todo o calendário do povo de Deus lá de Israel começa a partir da Páscoa. Então, a Páscoa é quando Deus tirou o povo da terra do Egito. Então, todas as demais referências são a partir desse momento da libertação. É mais ou menos assim, quando a gente tem uma experiência com Deus, quando nós nascemos de novo, então toda a nossa vida agora tem uma contagem diferente. A gente vai dizer, não, foi naquele momento que eu tive um encontro com Deus, e a partir daí a minha vida é celebrada, marcada por um ponto da minha história, da minha jornada e da minha caminhada. E o Pentecoste é esse momento em que Deus faz coisas muito maravilhosas, mas em especial é o dia que marca o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Ou seja, na nossa vida, na nossa jornada, muita gente sinceramente quer servir a Deus e está se esforçando na sua capacidade, na força, na sua disciplina, na sua piedade. Mas a palavra de Deus diz que é impossível ao homem obedecer a Deus, cumprir aquilo que Deus quer que cumpramos, viver a plenitude da vida que Jesus tem para nós. Qual que é a vida que Jesus tem para nós? Eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E já aprendemos que abundância não é apenas ter uma porção cheia na nossa vida, mas a abundância, na perspectiva da palavra de Deus, é algo que transborda, ou seja, que não é contida em nós mesmos. Então Deus está dizendo, eu quero derramar sobre você uma vida que não apenas te enche, mas que a partir de você alcance também a vida de outros. A sua vida vai tocar outras vidas, e essas vidas também vão entrar em plenitude daquilo que Jesus tem. Olha só que promessa linda. Ao mesmo tempo ele diz, mas vocês precisam primeiramente ter uma experiência com o Espírito Santo, porque você não pode compartilhar, você não pode dar daquilo que você não tem. A mesma coisa quando a gente fala de uma oferta, e muitas pessoas falam, não, vou dar uma oferta de fé, mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não dê aquilo que nós não temos. Nós só podemos dar do que temos. Amém? Então no Pentecoste entra uma história de que Deus fará maravilhas através das nossas vidas, e só é possível viver a vida que Deus tem para nós se tivermos cheios de Deus em nós. Eu lembro, tem um texto lá em Atos, no capítulo 17, diz assim, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Eles estavam em busca dos discípulos, e agora eles buscam lá na casa de Jason, esse irmão, um dos discípulos de Jesus, e o testemunho daquele povo era o quê? Essas pessoas, os discípulos do Cristo, estão transtornando o mundo. Ou seja, há algumas versões que dizem, estão virando o mundo de cabeça para baixo, estão virando o mundo de pés para cima. Ele está dizendo, é alguém que está sacudindo a maneira de que nós percebemos a vida. Quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida é sacudida, os valores, as referências, o absoluto são transformados em algo que agora não é a partir da minha experiência. Nós vivemos em dias desafiadores, porque no momento que nós estamos vivendo, alguns sociólogos estão chamando desse momento de pós-Deus. A sociedade, como nós vemos, como ela foi moldada, principalmente a sociedade ocidental, em cima de valores judaicos cristãos, ou seja, a referência era a vontade de Deus para o homem.
Então tudo que se construiu baseado no que Deus queria para os homens. Claro que teve os seus abusos, equívocos, que a história mostra e está registrado. Num determinado momento entra o despertamento, a época da reforma protestante, época do iluminismo, onde o homem começa a pensar, não, é razão, nós temos que trazer aquilo que é racional para nós, e aí as pessoas começaram a ser dirigidas pelo senso comum, e até pouco tempo, e muitas vezes somos influenciados por isso. O que a maioria pensa? Então isso deve ser, já viu aquela frase? A vontade do povo, ou a voz do povo é a voz de Deus. Tem nada a ver com isso, a Bíblia não ensina a gente desse jeito. Mas agora mais recentemente, com o aceleramento das comunicações, da possibilidade de gerar conteúdos, nós estamos vivendo em dias chamado pós-Deus, em que não se leva mais em conta o que Deus pensa. Então esses dois momentos da humanidade levava-se em conta, mesmo que o segundo momento ele apenas tocava coisas como aquele senso comum, que a moralidade era cristã, falar de família, o que é família? Então cada dia nós estamos vendo uma tentativa de desconstrução daquilo que Deus quer, mas nesse momento é um momento sem Deus, é o que vale, é o que você sente, é o que você pensa, é a sua experiência. Então às vezes você pode estar aqui e está me ouvindo agora, e às vezes lá na sua mente você está fazendo a contra-mensagem, Então eu estou dizendo que a verdade é Jesus, e a pessoa diz, isso é o pastor pensa, então está tudo bem, ele é uma pessoa boa, mas eu penso diferente. Então agora nós não levamos mais em consideração a verdade. Você já viu que nós estamos agora vivendo dias em que os fatos não importam, o que importa é a narrativa, é a sua experiência, a sua vivência, é o que você pensa, E aí a internet te leva para um grupo de pessoas que pensam ou tiveram a mesma experiência com você, e você começa a imaginar então que todo mundo pensa como você pensa, porque é o que está valendo a experiência. Mas a gente precisa voltar para o absoluto, a referência. Então o que é família? A Bíblia diz o que é família. O que é alguém útil nas mãos de Deus? A Bíblia diz o que é uma pessoa útil. O que é uma pessoa que é digna, que é frutífera? A Bíblia vai nos ensinar a respeito disso. Então nós estamos falando de um momento de transição, e aqui vai alguns dados que de alguma maneira nos trazem muita perplexidade. No Brasil a gente não tem muitas pesquisas, principalmente no mundo cristão evangélico, mas há muitas pesquisas que a gente pode usar isso como uma referência para nós. Esse mês de maio que celebramos o Pentecostes, quem vem de famílias com experiências religiosas católicas romanas, sabe que todo ano se celebra o Pentecostes, é uma festa que também a igreja celebra. Quem nunca teve contato com religiões ou qualquer coisa, que cresceu num lar sem essa prática, não entende bem quem que é o Pentecostes. Então é sobre isso essa série que nós estamos aprendendo, que vai nos ensinar sobre essa presença de Deus em nós, e não mais a presença de Deus no prédio, no templo, em algum lugar, mas agora a Bíblia está dizendo que Deus habitaria em mim e em você, e esse Deus estaria presente até o fim da nossa jornada, de maneira que a gente possa alcançar aquilo para o qual fomos alcançados. E o dia de Pentecostes, nesse mês de maio, despertou algumas coisas na igreja evangélica mundial, que é o dia ou o mês que a gente faz ações evangelísticas, em que nós compartilhamos, nós estimulamos a igreja, os crentes, os discípulos de Jesus a darem testemunho da sua fé. Aí a gente pensa, mas a gente precisa de um momento como esse, isso não deveria ser algo natural na vida de um cristão? É verdade, a gente vai aprender hoje que quem não compartilha a sua fé não entendeu a sua fé ainda. Mas olha só, segundo as estatísticas, em grupos que frequentam cultos evangélicos, ou seja, esse ambiente que nós estamos aqui, lá a estatística diz que apenas 3% compartilham a sua fé com alguém. Olha só que coisa escandalosa. Significa que entre nós aqui, se nós temos aqui 200 pessoas, nós estamos dizendo que apenas 6 pessoas compartilham a sua fé, que 97% das pessoas nunca compartilharam com seus amigos, com seus familiares,
a respeito de Jesus Cristo. Isso é totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos o quê? Estar despertado. O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, na sua segunda carta, ele diz assim: porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Ele estava falando lá sobre a perseverança, tantas coisas que a gente precisa ter, virtudes do Espírito em nós. Ele fala assim: se esse Espírito estiver em vocês, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se o Espírito de Deus estiver na minha vida, estiver na sua vida, Ele vai nos tirar de uma vida infrutífera, e vai fazer de nós o quê? Homens e mulheres que frutificam. E frutificam o quê? Aquilo que Deus é. Por isso a gente precisa voltar para a ordem de Jesus. Todas as vezes que a gente quer viver o que Deus tem para nós temos que voltar à missão. Bom, nós estamos vivendo a nossa vida, Deus entra na nossa história, e qual é o objetivo de Deus? Resgatar-nos da vida que vivíamos. Ou seja, Ele nos resgatou apenas para termos uma vida moral melhorada, apenas para vivermos um casamento mais ajustado, ou termos uma vida com a lida do trabalho, das coisas, de forma honesta, mais digna. Também essas coisas acontecem na nossa vida, mas há uma missão de Deus para nós, e sem entendimento da missão, a gente não compreende as escolhas que temos que fazer no nosso dia a dia. E aqui diz assim, em Mateus 28, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Ou seja, a missão agora passa a orientar a nossa história. Então a pergunta para mim, para você hoje é: você tem de alguma forma impactado, compartilhado do amor de Deus com as pessoas que tocam a sua vida diariamente? Você é alguém que as pessoas reconhecem o amor de Deus na sua vida, o caráter de Cristo, a bondade, a misericórdia do Senhor? Você é alguém que revela quem o seu Pai é na sua jornada de vida? É uma pergunta que nos espreme, que nos aperta, e fica para nós aqui uma questão: eu faço parte dos 97% que não compartilham, ou eu sou daqueles 3% que sou fiel àquilo que Deus me confiou e eu quero agora passar para outras pessoas? Ou seja, não posso cumprir a minha vida sem que eu seja um fazedor de discípulos. E algumas pessoas dizem: não, mas eu não tenho essa habilidade, isso são para os pastores. Nada disso. Ele está falando com todos os discípulos, na sua relação de vida, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social, no seu ambiente em que você frequenta. As pessoas precisam de você para conhecer desse amor. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão pulando de prédio, você nem sabe que elas estão tão angustiadas, porque elas estão vestindo máscaras para enfrentar a vida, porque por dentro elas estão destruídas na sua angústia, do seu medo, e só tem um lugar de restaurar essas pessoas: no amor de Deus. Eu estava num ambiente recentemente com muitas pessoas, sentei lá com um homem falando sobre ele, falando sobre valores da vida, e ele diz: olha, os valores da vida são simples, a gente precisa entender, uma pessoa muito próspera, falou: não é o quanto dinheiro nós somos capazes de arrecadar. E aí eu conversando com ele, falei assim: interessante que às vezes a gente pensa em sucesso nos bens materiais que alcançamos, que ajuntamos, e temos muitas pessoas que alcançaram quantidade de bens tal, mas que não valorizam a vida, não tem mais família. E eu dizia para ele: sabe qual que é a pior miséria na vida de um homem, de uma mulher? É chegar ao final dos seus dias e a única coisa que ele tem é dinheiro. E se nós olharmos as estatísticas, quem pula de prédio, quem se mata se drogando, não são as pessoas mais sem condições, são aquelas que talvez tenham mais bens na sua vida. Então significa que o contentamento de viver não está naquilo que muitas vezes as pessoas estão se matando para alcançar. Então eu preciso parar na minha vida e dizer: que tipo de fruto Deus quer colher na minha vida? Qual o objetivo? Porque talvez eu esteja alcançando coisas que não têm valor nenhum para Deus. É interessante que ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Mas em Atos, na sequência, ele diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo.
Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de Deus, de meu Pai, no quais lhe falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ou seja, aquela mesma ordem de Jesus no final do livro de Mateus, agora no início do livro de Atos ele diz, mas não vão. Primeiro ele diz, vão e façam discípulos. Agora ele está dizendo, mas não vão, até que. Então ele está dizendo, vocês não podem cumprir aquilo que eu tenho para vocês, se antes vocês não receberem da parte do Pai o Espírito Santo. Ou seja, muitos de nós estão sinceramente tentando servir a Deus, mas porque não estão ainda cheios da presença de Deus, não conseguem viver a vida. Por isso eu quero dizer, de vez em quando eu me deparo com algumas perguntas do tipo, pastor, mas seguir a Jesus é muito difícil. Não é difícil, é impossível. Por isso que Ele nos deu do Espírito Santo, para nos auxiliar, para nos ajudar a caminharmos na direção que Ele tem para nós. Porque o nosso desejo humano, a nossa vontade, a nossa lógica, o nosso raciocínio nunca nos levarão para a presença de Deus. Pelo contrário, diz que as coisas da carne nos afastam de Deus. Ou seja, aquilo que nós pensamos ser o adequado, Deus diz que não é. Então o que nós precisamos? Não vão até que o Espírito Santo seja derramado sobre todos. Lembra de Pedro? Pedro é um discípulo simbólico, né? Muito importante na história do cristianismo. Pedro é aquele que andou sobre as águas, Pedro é aquele que estava sempre com Jesus, Pedro é aquele que dizia, né, que estaria com Jesus o todo o tempo, é aquele que tirou da espada para cantar a orelha dos que vinham para levar Jesus preso. Mas Jesus diz para Pedro assim num dia, né, naquele dia fatigo, naquela última semana, Pedro, você fica aí se arvorando da sua capacidade de me servir, de aquilo que você me diz, o que você quer fazer, mas Pedro, essa noite mesmo você vai me negar 3 vezes. E Pedro diz, como, Senhor? Não. Quando Jesus então é levado preso, Pedro foi confrontado por 3 vezes naquela noite, se ele era um dos discípulos de Jesus, e por todas as vezes, o que Pedro disse? Não conheço esse povo. É interessante que a gente olhe então para um discípulo do quilate de Pedro e pensando, bom, se Pedro negou Jesus, o que cabe a nós? Né? Mas aí a gente se lembra que agora tem uma história relatada em que Pedro estava junto com os demais discípulos em Jerusalém, justamente esperando aquilo que Jesus disse para eles fazerem, e lá diz assim no verso 4 de Atos que nós lemos, né? Vamos ler no verso 1, diz assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Então, agora nós estamos vendo a promessa de Deus se cumprindo naquele dia do Pentecoste. As pessoas, Deus tinha falado, vocês têm que celebrar o Pentecoste, vocês precisam voltar a Jerusalém ano após ano para celebrar o Pentecoste, e ali estavam pessoas, né, os judeus de várias partes, de vários países em torno, na festa de Pentecostes em Jerusalém, quando estavam reunidos os discípulos, e veio como um vento forte, o som muito alto, e línguas de fogo eram colocadas na cabeça daqueles discípulos, e eles começaram a falar outras línguas, eles começaram a anunciar, né? O texto continua dizendo, e cada pessoa que estava em Jerusalém, ouvia na sua própria língua, sobre as grandezas de Deus. Então Deus está dizendo, eu vou usar a vida de vocês, para falar idiomas, não apenas idiomas, mas para falar a linguagem das pessoas, para falar de maneira que as pessoas compreendam dentro das suas culturas. Então Deus levanta os acadêmicos, entre eles alguém que tem a linguagem dos acadêmicos. Deus levanta gente do campo para falar entre eles
sobre as grandezas de Deus, levanta jovens dentro dessa geração confusa para falar a essas pessoas. Então Deus quer tocar a sua vida, encher com o Espírito Santo, para que na sua família, no seu círculo social, no ambiente que você vive, você possa falar de acordo com o que eles sejam capazes de compreender. E é interessante que a gente vê Pedro no final, né, negando a Jesus, e agora Pedro se levanta, quando as pessoas veem aquele movimento todo, e Pedro começa a pregar, e diz que pregou de maneira tão energética, que as pessoas disseram: o que devemos fazer para receber dessa graça e dessa bondade? E Pedro diz: se arrependam. Então aquele homem vacilante, aquele homem que fracassou, né, ao testemunhar de Jesus, porque ele teve medo, ele foi covarde, ele não teve coragem, agora se levanta na frente de todos, inclusive daqueles religiosos que haviam crucificado, né, entregue aos romanos para Jesus ser crucificado, e ele confronta com a mensagem, diz que milhares de pessoas se converteram naquele dia. O que nos faz pensar: se eu, um homem tímido, uma mulher tímida, for cheio do Espírito Santo, eu vou ter a ousadia de compartilhar a respeito das grandezas de Deus sem medo. Ou seja, a vida de Pedro foi transformada. Se a gente continuar em Atos, né, diz assim, no verso 14: Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. E ele começa então a dizer: isso que está acontecendo é o que foi prometido pelos profetas do passado, que chegaria um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas. Ou seja, uma mudança, uma transformação profunda na vida do apóstolo Pedro. Na seguinte, nós vamos ver o quê? Que a pregação foi iniciada, a perseguição tornou-se ainda mais implacável contra os discípulos de Jesus, né? Vimos que, lá em Atos, a gente começa a ver que Pedro e João falavam ao povo, né? E eles foram presos. Verso 2 do capítulo 4 diz assim: estavam muito perturbados os religiosos, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, como estava anoitecendo, e colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000. Ou seja, o Pedro começa a pregar de forma maravilhosa. Pergunte a si mesmo: você tem falado do amor de Deus às pessoas ao seu entorno? As pessoas sabem, porque nós corremos o risco de muitos, no dia do sepultamento, alguém da família convidar o pastor para ir lá fazer o culto fúnebre, e os amigos disserem: ele era crente, ela era crente, eu nunca soube, nós convivemos, trabalhamos juntos, eu nunca soube que ela era um discípulo de Jesus. Porque muitas vezes a gente silencia, e aí a gente fala: não, eu respeito as pessoas. Seus amigos estão indo para o inferno, seus companheiros de trabalho estão indo para o inferno, e a chance deles é você falar a respeito de um amor que cura, que consola, que traz paz, que traz alegria, que traz esperança. No mundo tão aflito, tão angustiado, eu e você somos portadores de boas novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, aquele que foi chamado para, né, transformar a nossa vida, e Ele quer usar a sua vida e a nossa vida. Quando nós olhamos para aquele momento de Pentecostes, e muita gente pode dizer: não, mas aquilo lá foi por um momento específico, uma história, apenas os discípulos diretos de Jesus receberam. Mas depois a gente vai ler no livro de Atos, vamos percebendo como aquilo se estendia, não apenas aos judeus, mas também aos povos, aos gentios, gente como eu e você. Lá em Atos, no capítulo 10, diz: Pedro ainda estava falando, pregando, e o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Então ele está dizendo, essa promessa de que o Espírito estaria, quando nós estamos cantando, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, eu estou dizendo, eu vou ser levado, eu vou vivenciar, vou viver a minha vida movido pelo Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer uma obra linda na sua vida e na minha vida.
né? Então nós precisamos ter isso. Lá em Atos capítulo 4 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, há prodígios, sinais, maravilhas, você vai ser ousado. Talvez a pessoa que está lá do seu lado fala: estou tão angustiado. Lá no seu ambiente de trabalho, a pessoa vai dizer: a minha vida não está bem, estou sofrendo uma crise no meu casamento, estou vivendo um drama com os meus filhos. E você, ao invés de dizer: não, é assim mesmo, todo mundo enfrenta problema no casamento, todo mundo tem problema com os filhos, você dizer: senta aqui, deixa eu orar com você, vamos pedir a Deus que intervenha na sua história, que possa mudar a sua sorte. Vamos falar com aquele que tem todo o poder para fazer com que, né, a estéril seja mãe de filho, que aquele que pode abrir o mar para o povo passar de pés enxutos. Nós cremos num Deus maravilhoso, e eu tenho certeza que essas pessoas nunca recusarão uma oração da sua parte. Então que você possa ser levantado com ousadia, que você possa ser levantado com intrepidez. E alguém pode dizer: mas eu nunca tive essa experiência. Lucas registra uma coisa importante, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará do seu Espírito Santo a quem pedir, né? Nós vemos o Espírito de Deus sendo derramado ali no livro de Atos de maneira abundante sobre todos. Nós vimos Jesus soprar sobre a vida das pessoas, eles serem cheios do Espírito Santo. Nós vimos os discípulos colocando a mão nas pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo. Nós temos visto pessoas na adoração serem cheias do Espírito Santo. Mas há uma necessidade de dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem, uma mulher que quer ser cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que esse Espírito que vai testificar. Paulo registra aos Romanos assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha o que ele está dizendo: quem é guiado pelo Espírito de Deus? Os que são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Podemos traduzir isso por papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele está dizendo: o Espírito de Deus na sua vida vai testificar. Por isso que recorrentemente aqui no final do culto, o que a gente diz? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem, não sou o que a minha família falou, eu não sou tão pouco nem o que eu penso a respeito de mim. Eu sou o que as Escrituras Sagradas dizem que eu sou. Mas a palavra está dizendo assim: se você quer receber o Espírito, peça ao Pai. Se você quer viver uma vida movido pelo Espírito, deixa Ele te guiar. Ouça o que o Espírito está dizendo a você. Nós estamos hoje no dia de Pentecostes, nada mais propício para esse momento na nossa vida, nada melhor do que orarmos e dizer: Deus, encha-me com o teu Espírito. E eu queria te convidar a pôr a mão aí na boca do seu estômago. A Bíblia diz que é do nosso interior, das nossas entranhas, que flui o rio de vida. Põe a mão aí. Pai, nós estamos reunidos aqui essa tarde, porque o Senhor tem nos chamado a viver uma vida, e uma vida de plenitude do que o Senhor tem para nós. Nós não queremos nos contentar, ó Pai, com menos do que aquilo que o Senhor tem para nós. Não o que as pessoas dizem que querem para nós, não o que nós mesmos falamos que queremos para nós, porque sabemos que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. E nessa tarde nós queremos pedir o Teu Espírito Santo para poder nos encher, de trazer um testemunho no nosso coração de que somos Teus filhos. Se você quer, continue com seus olhos fechados, fazer essa oração comigo. Você quer entregar sua vida e dizer: Deus, toma minha vida, enche-me com Teu Espírito.
Levanta uma das suas mãos que eu quero orar com você e por você. Se essa tarde você dizer: Deus, eu quero o teu Espírito Santo na minha vida. Amém, amém, amém. Você que continue com seus olhos fechados, você que levantou sua mão, fica de pé, e com uma mão você coloca aqui na boca do seu estômago, na outra mão você se levanta, como quem diz para Deus: Deus, eis-me aqui, enche a minha vida, muda a minha história. Pai, nós estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar o coração. O Senhor nos trouxe aqui essa tarde, porque o Senhor quer falar conosco de virtude, de bondade, de misericórdia. Toca a nossa vida, muda a nossa história. Nós queremos uma experiência íntima e pessoal com o autor da vida, e que esse seja um marco na nossa história, a presença maravilhosa do teu Espírito no dia de Pentecostes. Batiza os meus irmãos e irmãs com teu fogo, tragam experiência, ó Pai, que eles nunca mais serão os mesmos, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia.